Olá, ao vivo! Começando mais uma live Professora Particular 3K. A live de hoje é especialíssima. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Marcela Bernardi, sou psicóloga, professora particular e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, muito além de ensinar. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu estou transmitindo só pelo Instagram, agora aqui ao vivo. Depois eu subo a live lá no nosso YouTube, no Facebook, porque temos uma convidada super especial que vai compartilhar hoje aqui a live junto com a gente. Daqui a pouquinho ela chega aqui, que é uma aluna MAD, uma aluna do método Muito Além de Ensinar, que é a Gisele Salvado, super querida. E eu gosto de pedir aqui para os alunos compartilharem um pouquinho. Muito obrigada! Tô vendo aqui Edinês Almeida falou para mim que tá tudo ok, áudio e vídeo ok. Gosto de trazer o pessoal assim, que é aluno do método MAD, para compartilhar um pouquinho com vocês, justamente porque são histórias super inspiradoras, que motivam a gente, né? E de repente você se identifica, puxa, inclusive se esse, né, é o teu momento hoje, eu tô insegura para começar a dar aula particular, ou eu já dou aula particular, mas eu tô com um pouco de medo, eu não sei se é o momento certo agora de começar aí no curso do método MAD, será que sim? Será que não? Você vai ouvir as palavras que a Gisele tem para falar hoje para nós aqui. Com certeza vão motivar muito você. A história dela é muito legal. Ela é aluna do método MAD. MAD, para quem não sabe, né, muito além de ensinar. Então, o meu objetivo com as lives aqui sempre é fazer com que você também consiga ganhar mais de R$3.000 por mês como renda extra, com aulas particulares transformadoras para crianças com foco no ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência. E quando a gente não tem experiência, aí eu falo por mim, né? Eu olho para Marcela de alguns anos atrás. No começo, gente, quando eu fui dar aula particular, e para quem acompanhou aí as aulas da semana passada, Semana Professora Particular que Ganha Bem, quem acompanhou viu que eu compartilhei um pouquinho da minha história, da minha experiência. No início, quando eu fui começar a dar aula particular, frio na barriga, medo, sem saber por onde eu ia começar, o que eu ia fazer, socorro, né? Até eu conseguir o primeiro aluno. E aí, depois que eu consegui o primeiro aluno, ai meu Deus, o que eu faço com esse aluno agora? Que foi uma aluna na verdade, né? Como é que eu começo de fato a dar aula particular? O que eu faço na hora de montar um contrato para falar com a família? O prosseguimento das aulas particulares, começo, meio e fim, como é que eu faço a criança ter resultado? Como é que eu faço com que ela aprenda? E aí, por consequência, eu ganhe bem com isso também. Afinal de contas, né? A gente faz um trabalho extremamente nobre, merece ganhar bem pelo justo trabalho aí que a gente faz, e eu sei que muitas vezes vem aquela coisa de não merecimento. A Gisele fala um pouquinho sobre isso também. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Gisele, vamos ver, senão eu chamo ela aqui na nossa live. E eu sei que Gisele estava até agora há pouco, inclusive, dando aula particular. Ela já vai contar isso para vocês. Eu falo que eu vou deixar ela falar e aí, sem querer, eu vou entrando no assunto, né? Eu acho que ela não tá por aqui ainda. Quando ela entrar, ela já me manda uma solicitação. Enfim, Gisele vai falar sobre isso. Puxa, ela estava dando aula particular agora há pouquinho, né? E a gente está começando a nossa live 9 horas da noite hoje. Mas como assim? Será que precisa trabalhar todo esse tanto de tempo dando aula particular? Não. Gisele vai compartilhar, falar o quanto ela tem hoje liberdade de tempo, qualidade de vida. Inclusive, ela dava aula em escola por opção. Ela resolveu abrir mão disso, mas eu vou deixar ela contar para vocês por quê. Várias outras alunas aí do método MAD dão aula em escola e também, além disso, dão aula particular, porém chega um momento, e foi o caso da Gisele, em um curtíssimo espaço de tempo, mais rápido do que ela mesma imaginava, a gente coloca na balança. Puxa, aqui eu tô ganhando muito bem, né, na hora aula da aula particular, com liberdade, com qualidade de vida, com tempo, e de repente aqui não tá assim. E aí chega um ponto em que, né, dependendo da situação, se toma uma decisão, que foi o caso da Gisele. Não que, né, puxa, se eu dou aula em escola, não posso dar aula particular, pelo contrário. E, gente, tô muito feliz hoje. Hoje é o dia número 1 aí das inscrições abertas para a nova turma do método MAD, Muito Além de Ensinar.
Se você é nova aluna, novo aluno também, sabe que eu já dei boas-vindas por WhatsApp, estou super feliz, a gente tem uma comunidade exclusiva, um espaço bem especial só para os alunos compartilharem, né? Puxa, dividir experiência, dúvida, questões, trocar figurinha, como eu digo, eu mesma respondo cada um de vocês, inclusive esse é um dos bônus do nosso curso, né? Eu sempre falo que o curso do Método MAD, apesar de ter 1 ano de duração, que você faz no tempo que você quiser, no tempo que você tiver livre, volta, assiste a aula de novo, baixa atividade complementar, então você vai ver toda a parte pedagógica em si de uma aula particular transformadora, que tem base na neuroeducação, na disciplina positiva, na psicologia, mas não para por aí, o Método MAD vai muito além disso, então mesmo para você que não tem experiência, eu ensino toda a parte de marketing, de divulgação, né? Como é que você fala com a família, como é que você fala com a escola. Contrato, por exemplo, que eu sei que é outro ponto que pega muita gente, né? Ah, como é que eu faço contrato? Tem que contratar um advogado ou não para assinar com a família. Contrato profissionaliza demais o nosso negócio e você, sendo aluno do Método MAD, tem esse contrato prontinho, bonitinho em mãos, né? Que é um bônus meu para você. Então, ao longo aí desse 1 ano todo, além do curso em si, outro presentão que eu dou, e quem é aluna do Método MAD sabe bem disso, são mentorias em grupo. Então, sempre junto comigo, né, eu faço assim mentorias em grupo para a gente trocar ideia, tirar dúvida. Toda vez que você tiver dúvida, você coloca lá na mentoria que acontece comigo e aí eu tô sempre acompanhando a tua evolução bem de pertinho, viu? Deixa eu ver se a Gisele já chegou por aqui. Se não, vocês entraram aqui na live, né? Poxa, Marcela, mas a tua história eu conheço. Afinal de contas, agora eu quero saber da Gisele, né? Que você tá me falando que ela vai contar a história para nós. Eu acho que ela ainda não tá por aqui, por isso que eu não consigo mandar para ela. Deixa eu ver se o pessoal do suporte me fala alguma coisa. Deixa eu tentar colocar aqui para Gisele. Ou ela tentou entrar e não conseguiu entrar. Vamos ver. Delma, querida, que alegria você por aqui também. Muito obrigada. Boa noite. Você é o máximo, Marcela, aluna querida também do Método MAD. Voltei, tinha caído a sua conexão, você está de volta. Ah, agora a Gisele acho que está entrando aqui, já vai pedir para aderir à live. E eu tô dando muito spoiler, né? Quando Gisele entrar, eu vou falar, oh, puxa vida, algumas coisas eu acabei já contando aí da experiência. Eu ainda não apareci para Gisele? Oh, ué, eu mandei agora até um aviso para Gisele, tá? Eu mandei a live, agora deu certo, prontinho. Coisas. Falar para dar um gostinho de cadê? A gente quer ouvir a história da Gisele, a gente quer ver a Gisele. Já falei de qualidade de vida, de tempo, de trabalhar em escola, mas eu vou deixar a Gisele contar. Agora sim, Gisele, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Olha, antes de tudo, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o convite para estar aqui junto com a gente na live, compartilhando. A tua história é belíssima, Gisele, super inspiradora, viu? Obrigada, imagina, eu que agradeço o convite de voltar aqui. Eu tava aqui olhando para o celular, tomando conta do Instagram, e nada da sua notificação aparecer para mim. Eu tô aqui desde de 5 para as 9, perdi um tempo aí. E o pessoal me aguentando aqui, eu falar, acho que todo mundo pensando, mas chega, Marcelo fala demais, cadê a Gisele? Que eu anunciei que veio a Gisele. Mas são coisas de tecnologia, Gisele, assim. Na outra vez apareceu para mim sem problema, o seu story foi o primeiro que apareceu para mim. Aí eu comecei a achar estranho e chamei lá no WhatsApp e o Rodrigo me falou que você já estava online. Nossa, aí eu fiquei desesperado, falei, pronto, hoje vai dar errado. Mas deixa eu te contar uma coisa, até é bom você me falar isso, porque não é a primeira vez que a minha bolinha aí dos stories não aparece quando eu tô ao vivo. Muita gente fala. Eu sei que não é só comigo essas coisas do Instagram, né? Aí eu penso, puxa, a gente hoje está vivendo um momento também tão delicado, né, no nosso país, aqui no Brasil. Não vou entrar, claro que não, nessa questão política da coisa, mas é importante a gente aproveitar esse nosso gancho para falar. O nosso futuro depende da gente. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Se a gente quer transformar a nossa vida, né? Isso está em nossas mãos, gente. E dar aula particular é um negócio maravilhoso. Gisele está aqui para compartilhar com a gente, então um pouco mais sobre isso. Fala para nós, eu sei, mas eu vou deixar você contar. Da onde você está falando, Gisele? Provavelmente ninguém conhece, né? Eu estou falando do interior fluminense do Rio de Janeiro, perto de Cabo Frio. Cabo Frio o pessoal deve conhecer. A cidade aqui chama Araruama, fica mais ou menos, perto assim, relativamente também, né? Fica mais ou menos a
uns 50 minutos de Cabo Frio. Arraial do Cabo também é famoso. E você deve estar aí num calor gostoso. Eu, como sempre, em Curitiba, vai chegando no final do ano, eu continuo aqui, ó, de casaco, tudo. O frio. Não, até que não, aqui agora tá chovendo, tá um friozinho bom. Ah, o friozinho bom. Ah, já tô até acostumada com isso. Não, pra gente o friozinho aqui é bom, porque aqui o sol, ele brilha quase 365 dias por ano, então um friozinho é bom. Ah, acho que eu me mudo para aí daqui a pouco, Gisele. Então vamos trocar. Vamos trocar. Você vem para cá e eu vou para o sul. Coisa boa. Me conta uma coisa, o pessoal que está chegando agora, eu fiz já aqui, você não estava me ouvindo, então eu estava falando um pouquinho de quem é a Gisele e que você trabalhava em escola e que a gente vai falar um pouco de qualidade de vida, né? Eu falei, puxa, a Gisele estava até agora em aula particular, até por isso que eu achei que pudesse ter dado uma pequena atrasada, mas não, né? E aí eu falei, puxa, mas para quem está ouvindo, 9 horas da noite, como assim que ela estava dando aula particular agora? Daí parece que é um negócio que tem que trabalhar das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Não é isso, né? Fala um pouco mais sobre essa questão da liberdade do tempo com aula particular. Sim, então, um dos motivos de eu querer me desligar das escolas não tem nada a ver com não gostar das escolas, com não me dar bem com o pessoal. E, inclusive, na outra live eu falei, até hoje eu volto na escola porque eu gosto muito do pessoal de lá, gosto das crianças. Nossa, eu criei um vínculo muito grande com os meus alunos. Mas, assim, estava muito pesado, porque eu já dava aula particular. Quando eu conheci o curso Mário, eu já dava aula particular. Mas não via, não tinha olhos de ver essa área de atuação como sendo a minha principal área de atuação, minha principal fonte de renda. Eu via apenas como uma renda complementar. Quando eu vi o curso MAD, quando eu fiquei sabendo do curso MAD, comecei a estudar, eu vi que eu já estava ali com a faca e com o queijo na mão, eu só precisava usar diferente. Então, eu cheguei nas escolas, eu fui sincera, falei que eu estava com o meu projeto de aula particular e que eu não podia ficar dividida, senão eu não ia fazer bem nem na escola e nem no meu projeto. Aí pedi o desligamento no meio do ano e pude organizar melhor o meu tempo, ser mais dona do meu tempo. Então, assim, de manhã meu trabalho é em casa, elaborando aula, fazendo planejamento de aula e tudo mais, porque cada aluno é uma necessidade, né? E tarde e noite eu estou atendendo. Aí por isso que segunda-feira é até um dia que eu chego bem tarde, né? Que eu saio, a última aula que eu termino é 8h30. Mas não é que eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã. Assim, trabalho em casa, é trabalho, mas assim, não preciso ficar na correria, não tem que ir da casa de um aluno para o outro, né? Então é um trabalho em casa, mais de planejamento. E aí eu começo a atender a partir das 2 da tarde. E segunda é um dos dias que eu termino mais tarde, que eu termino 8h30. Mas assim, é muito diferente o cansaço. É claro que cansa, porque é um trabalho e tudo mais. Eu trabalho, 90% dos meus alunos são presenciais, então eu vou até a casa deles. A cidade aqui também é pequena, isso ajuda, né? Quando eu fico na estrada por 20 minutos, é porque eu já demorei demais, então é muito perto aqui. Então, assim, a liberdade é muito grande, é muito boa. Bem legal você falar isso, Gisele, que eu sei que o pessoal às vezes se preocupa, né? Puxa vida, e aí? Será que vale a pena? Será que não? E você tocou num ponto bem interessante. Você falou cidade pequena. Essa é outra preocupação. Ai, mas eu moro em cidade pequena. Será que compensa dar aula particular? O que você tem a falar sobre isso? Ué, o impossível é só impossível enquanto ninguém foi lá e fez, né? Eu falei isso até na outra live. Se ninguém fez ainda se o que você quer fazer, ninguém fez ainda, quer dizer que você pode ser a primeira. Não é porque é impossível, é só porque ninguém foi lá e tentou. Eu gosto muito de dar o exemplo do Thomas Edison, quando ele estava lá na luta dele, nas invenções dele, né, antes dele criar a lâmpada. Fizeram uma comitiva com ele, a imprensa foi lá, foi fazer entrevista com ele, porque nessa altura ele já tinha cometido mais de 1000 erros, ele já tinha falhado mais de 1000 vezes. E aí a imprensa perguntou para ele o que ele achava desse tanto de falha, se ele estava pensando em desistir, porque mais de 1000 erros era um número considerável. E ele falou assim, ele respondeu em nota, ele falou, não, eu não errei 1000 vezes, eu só descobri 1000 formas que não funcionam. Então, é a diferença do olhar, né? Tudo depende de como você olha. Eu aprendi uma coisa nessa trajetória também. A gente não enxerga as coisas como elas são. A gente enxerga as coisas como a gente é. Então, você vê que uma situação que acontece para várias pessoas diferentes,
essas várias pessoas podem ter olhares diferentes para essa situação e cada uma relatar de uma forma. Então, a realidade é sim relativa. Depende de como você olha. Tem gente que olha para um ponto, para uma questão específica, encara e vê um problema. Tem gente que vê uma solução. Aí depende do que você vai fazer com o limão, né? Que te der, se você vai fazer uma limonada ou se você vai ficar olhando para ele e pensando, e agora, o que eu vou fazer com esse limão? Aí depende. Ai, perfeito, Gisele. Emocionante já ouvir esse teu relato e contar a história. Eu acho isso tão brilhante em você, sabe? Essa tua mentalidade. Eu sei que lá no Método Mind a gente também trabalha bastante isso, porque um dos pontos que eu vejo é que a gente mesmo se auto-sabota. E para aula particular não é diferente. Quando eu falo em ganhar mais de 3 mil reais com aula particular aí por mês, de renda extra, que significa fazer no teu horário, como você está colocando, muita gente se espanta, porque parece algo tão distante. E eu não sei se isso para você mudou, como é que tá? Fala um pouquinho dessa parte financeira, tendo a ver com a mentalidade, né? Que você tem. Nossa, é inspirador. Então, continua o gancho do que eu estava falando. Depende de como você olha. Você pode encarar e alguém te perguntar assim, o que você faz da vida? E você pode falar assim, eu sou professora de reforço escolar, ponto final. E você pode responder assim também, eu ajudo as pessoas a estudarem, a melhorarem a autoestima, a tirar uma nota boa na prova, a passar para um mestrado, a passar de ano, a passar para um concurso. Eu trabalho ajudando as pessoas a entenderem que elas são capazes. Isso é ser uma professora de reforço. Então depende de como você mesma vai encarar a sua profissão, a sua atividade, porque é clichê a frase, mas é muito real. Se você não der valor para o que você faz, se você achar que o que você faz é só mais uma atividade no meio de muitas, as pessoas também vão ver você assim, professora particular. Então depende de como você se coloca, de como você mostra, de como você apresenta o seu trabalho. Não basta ele ser bom, ele tem que parecer bom, porque a pessoa só contrata você se você chega na casa dela, no meu caso, né? Eu sempre marco primeiro um primeiro encontro, uma aula experimental, nem que seja por alguns minutos, uns 20 minutos, para a pessoa, para o pai, para a criança sentir como quando é criança, né? Porque, assim, eu acredito que a gente só tem uma chance de causar a primeira boa impressão. Então, se você chega ali e demonstra toda a sua bagagem, tudo que você tudo que você pode agregar, é raro a pessoa não fechar com você. Que eu me lembre, não teve nenhuma vez que eu fui até a pessoa, que eu apresentei o meu trabalho, que eu apresentei a minha forma de atuar, que a pessoa não tenha fechado. Porque quando você vai até a pessoa e mostra o que você está oferecendo, é diferente. E é claro, não adianta você ser boa, tem que parecer bom. Porque às vezes a pessoa é ótima, mas assim, ela não tem aquele olhar de empreendedora, vamos dizer assim. Ela acredita que detalhe não faz diferença. Nossa, e faz toda. É o que faz a diferença. Então, assim, investir num bom material, mesmo que seja você que crie, eu crio o meu material. Eu tenho alguns materiais de apoio, mas o principal ali eu que vou criando de acordo com a necessidade do aluno, né? Então, assim, fazer, por exemplo, um uniformezinho, eu estou usando meu uniforme ainda, eu nem tirei. É o uniforme que eu mandei fazer, com o meu nome, com um emblema assim que eu achei legal, que combina. Então, isso faz toda a diferença. Você investir nesses detalhes e quando você chegar na casa da pessoa, criar uma boa primeira impressão, é o que vai contar muito. Então, não adianta ser boa. Você pode ser bom, mas às vezes você não está demonstrando que é bom. E aí ninguém vai te conhecer. Não, e faz total diferença esse profissionalismo todo, né, Gisele? Puxa, desde o primeiro contato até antes, né? Porque se a gente tem toda essa estrutura profissional, assim, nesses detalhezinhos, aí é que a família, chamou atenção, tem alguma coisa diferente aqui e vai querer contratar. Então, além dessa autonomia, liberdade de tempo, financeiramente falando, compensa dar aula particular? Ou eu tô aqui, eu tô mentindo quando eu falo dos 3 mil, que tanta gente questiona, por isso que eu gosto de chamar vocês também para compartilhar. Não, então, depende do quanto você acha que o teu trabalho vale, porque ele vai valer o quanto você achar que ele vale, né? Então, para mim compensa, porque
quando eu era professora de escola particular, quando eu ficava dividida, né, entre escola particular e as aulas particulares, eu não conseguia eu não conseguia dar toda a atenção que a aula particular precisava. Então, teve épocas, que, mais ou menos assim, em março, antes de eu conhecer o MAD, mais ou menos por volta assim, meados de março, que eu pensava assim, nossa, se aparecer mais aluno particular, não vou poder pegar, porque tinha as turmas na escola, e a escola consome bastante tempo. Provavelmente tem professor aí assistindo e sabe o quanto é trabalhoso você planejar a aula e atender toda a demanda que a escola tem, né? E de se dividir em aula particular. Então, assim, juntando as duas escolas, eu fazia, acho que 2.000 e 2.400, eu acho. As duas escolas. E na aula particular, naquela época eu acho que eu estava com 5 alunos, eu fazia 2.400. Aí depois que eu vi a chamada do MAD, eu falei assim, poxa vida, o que eu estou fazendo? Eu já tenho a faca e o queijo na mão e não estou olhando com olhos de ver, né? Porque eu estava ganhando a mesma coisa e com um esforço com um nível de esforço muito diferente. Não é que você não tem trabalho quando trabalha com aula particular. Tem, mas é diferente. E foi aí que eu pensei, falei, nossa gente, mas se eu tenho 5 alunos, o que me impede de ter 10? Nada. Mas aí a pessoa não pode deixar a mente sabotar, porque a mente tenta. A mente fala, você acha que você vai ter 10 alunos? Então, assim, não pode deixar ela se criar, porque ela vai ficar contra você. Incrível, né? A sua mente vai ficar contra você. Mas, então, assim, compensa. E aí, poxa, eu fazia 2.300, 2.400, trabalhando, assim, na escola, e 2.400, 2.300 também. Eu lembro que era quase a mesma coisa, atendendo no particular. E aí eu resolvi apostar, eu falei, não, então, aí escrevi, isso também é importante, colocar o sonho escrito, porque depois que você escreve ele vira meta, e depois que vira meta, olha, não sei, mas parece que o universo conspira e tudo e fica diferente, porque quando você fala assim, um dia eu vou ter 10 alunos, se você for olhar no calendário, quando que é um dia? Um dia definido, um dia pode ser nessa encarnação, pode ser na outra. Então, assim, coloquei por escrito que até dezembro eu teria 12 alunos. 10 ou 12? Não lembro. Acho que era 12. E aí, até dezembro eu teria 12. E aí, quando a gente estava em agosto ou setembro, agora eu não lembro. Mas em agosto ou setembro, não, é agosto, porque setembro está logo ali, a gente entrou em novembro agora. Quando foi meados assim, de agosto, eu já estava com 13. Então, assim, foi muito mais rápido do que eu imaginei. E, assim, não é que eu fiz nada demais, não. Não paguei mídia na cidade, não paguei rádio, não fiz nada. Eu só olhei com olhos diferentes, sabe? Eu só comecei a focar naquela área ali com a intenção de que aquilo fosse a minha fonte de renda. Até porque eu tinha me desligado das escolas. Então, assim, ou vai ou vai. É aquele negócio que eu falei da coragem, né? Se você não tem que ir depois que o medo passar. Você tem que ir apesar do medo. Porque vai dar medo sempre. Você vai ficar com medo de dar errado. Vai ficar com medo de fazer uma visita para a pessoa conhecer seu trabalho e ela não fechar com você. E não tem problema. Isso acontece. O não, ele faz parte, sabe? Então, depende, assim, do quanto você acreditar em você, não deixar a mente sabotar, porque ela vai tentar sabotar. E aí depois eu vi que quando eu me desliguei das escolas, aí eu comecei, os alunos começaram a entrar nas férias do meio de ano, eu tive já alunos chegando. Chegou agosto, eu estava com 13 alunos, e aí já estava ganhando muito mais do que eu ganhava em 2 escolas, porque já estava beirando os 5.000. E em 2 escolas, né? Pelo amor de Deus, gente, não falando mal das escolas, mas assim, a gente é uma realidade. A hora-aula do professor em escola particular é muito baixa, infelizmente, né? Não é a escola que eu trabalhava que era ruim. Nossa, para mim é a melhor escola da cidade. Eu volto lá sempre. Mas é a nossa realidade. A hora-aula do professor de escola particular é baixa. Então, assim, eu podendo atuar numa área que me desse mais liberdade, primeiro de atuação, para trabalhar com material que eu posso criar, que eu posso aplicar, cada aluno é uma necessidade, isso para o professor é muito bom, você poder aplicar da forma que o aluno vai aprender, e ainda me dando mais liberdade financeira, poxa, por que não? Por que eu não ia apostar, entendeu?
E é apostar assim, acreditando que vai dar certo. Não pode fazer assim, eu vou fazer e aí se der certo eu continuo. Não. É fazer até dar certo. Acho que eu comentei isso na outra live também, né? É começar a fazer com a mentalidade assim, eu vou fazer até dar certo. E não eu vou fazer para ver se vai dar certo. Porque começar com essa mentalidade aí já tá errado. Gisele, maravilhoso tudo que você fala. Parabéns. É o maior orgulho de ouvir você falar, de você fazer Obrigada. parte de profissionais MAD, viu? Muita alegria. Obrigada. Eu vi outras meninas aqui também, Elisângela, Juliana, que estão começando hoje na nova turma do curso MAD. Legal. Super legal. Então, assim, hoje a gente abriu as inscrições, até alguém perguntou ali, puxa, como é que faz? Está ali o site, né? www.muitoalemdeensinar.com.br. Eu, sinceramente, não sei até quando vão as inscrições, porque apesar de ser online, eu sempre limito o número de vagas, justamente porque eu gosto de fazer esse acompanhamento bem de perto com cada uma de vocês. Uma das coisas que você falou e que tem total fundamento, né? A nossa mentalidade precisa estar voltada para esse sucesso, senão a gente se auto-sabota, acaba não se blindando, escuta muita coisa, acha que não vale a pena, que não compensa, e a gente é que se derruba um balde de água fria. Então, uma das coisas aí que a gente preza bastante no curso é mentoria em grupo constante, a gente se encontra pelo menos 2 vezes por mês de forma online, né? Brasa longe da fogueira apaga. Então, sempre que a gente está ali próxima desse fogo, a gente consegue manter a nossa mente certa, em sucessos, tendo isso bem blindado. Você traz muito isso para nós, o que é tão importante, né? Porque às vezes a gente pensa, vou dar aula particular. É bem como você pontuou no início. Opa, não é só aula particular. Tanta coisa que envolve isso, né? Eu não sei para você, Gisele, assim, se fosse pensar no MAG, o que mais chama a atenção do método como um todo, se você pensar, puxa, do método em geral? O respeito com o ser humano que está ali na minha frente. Ele não pode significar apenas mais uma mensalidade. Antes de tudo, é uma pessoa que está te procurando, e se está te procurando, não está no melhor momento do escolar dela, caso seja criança, né, está com dificuldade, está precisando melhorar a nota, ou ficou de recuperação, ou seja, isso já mexe na autoestima, principalmente quando é criança. Que a criança já começa a se comparar, olha para os amiguinhos e vê que a maioria, ou a melhor amiga, ou o melhor amigo, conseguiram uma boa nota e ela não. E quando é adulto, ou quando é idoso, às vezes vem com bloqueios, vem com experiências de outras, porque eu dou aula de inglês também, né? Eu dou aula de reforço escolar, mas também sou professora de inglês, então eu faço os dois. Então, às vezes, quando as pessoas vêm procurar aula de inglês para alfabetização, conversação, às vezes vem com alguns bloqueios assim, né? Porque já tentou estudar e não deu certo, por qualquer motivo. E isso no MAD me tocou muito. Eu nunca esqueço. É a aula 3, conexão com a criança. Só que eu puxei para o meu lado, não somente conexão com a criança, conexão com o aluno no geral, né? De todas as idades. Eu atendo até a terceira idade também, quando é para aula de inglês, né? Então, é enxergar a pessoa ali como um ser humano que você pode entrar na vida dela e deixar, assim, marcas muito positivas, agregar muita coisa. E isso é muito importante. Essa é a verdadeira recompensa. É lógico que receber remuneração para isso é importante, porque é o meu meio de vida agora, mas eu tenho uma aluninha, ela é da terceira idade, e aí dá para ver durante a aula como ela fica feliz que ela está aprendendo inglês, que ela está sabendo montar as frases, fazer as frases. E aí tem horas que ela dá gargalhada assim e fala assim, ai, como eu adoro estudar inglês. Oh. Então, isso assim, vale muito, sabe? Vale muito. Então, uma das coisas que mais me tocou e que mais me fez, assim, sentir essa afinidade com o MAD foi isso, foi esse respeito que a Marcela transparece pra gente, que ela sempre deixa muito claro, em outras palavras, né, essa importância de se conectar com a pessoa, porque não é só mais uma mensalidade. É uma pessoa que está ali, que está contando com a sua ajuda, que está confiando em você, para você conduzi-la ali no caminho do aprendizado, da construção do saber, que seja lá qual for, que ela veio pedir a sua ajuda para construir. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal no MAD, e essa aula 3 me marcou muito.
Ah, e você lembra até a aula, Gisele, que linda. né? É tão transformador isso mesmo, né? Quando a gente para se dar conta, às vezes parece uma coisa óbvia, mas na prática não é o que acontece. E quando a gente muda esse foco, esse nosso olhar com os olhos de enxergar, como você bem coloca, é por isso que a consequência do dinheiro vem e parece que vem mais rápido do que a gente imagina, né? Para você também foi assim. Puxa, você tinha lá o planejamento de mudar agora em dezembro e você fez isso antes. Quer dizer, Sim, acontece, né? Quando você tomou a decisão, Gisele, de começar no curso do Método MAD? Pergunto isso porque hoje a gente ainda está com as inscrições abertas, né? E eu sei que tem muita gente perguntando, será que vale a pena? Será que eu vou? Estou com medo, estou insegura, será que funciona para mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou ganhar dinheiro? Você, quando tomou a decisão, bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu sempre repito, se a gente quer fazer algo de diferente na nossa vida, o melhor momento é agora. O segundo melhor momento já foi ontem, já passou, né? Mas o próximo é agora. não, Agora faz é agora. sempre, é sempre agora. Porque não tem esse negócio de passado e futuro. Você vê, você está sempre no seu futuro. Porque é sempre agora. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: que horas? Agora. Quando? Hoje. Você só tem o agora e só tem o hoje. Não existe outra hora. E não existe outro momento. É hoje e é agora. Então, você fez a pergunta de quando eu comecei, de quando eu decidi, né? Uhum. Eu decidi na hora que eu vi a chamada no YouTube, que você lançou o vídeo fazendo a chamada, anunciando o curso, né? E dando uma pincelada nos pilares, nos 3 pilares. Uhum. E aí, quando eu vi aquele vídeo, naquela hora ali eu decidi. E isso foi em abril, foi no feriado de abril, dia 21 de abril. Foi um pouquinho antes, foi 2 dias antes do feriado. E foi, né, foi um feriadão, né? Então, ao longo do feriadão, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo tocando no meu coração. E aí eu decidi fazer. Coloquei os sonhos por escrito, né? Então viraram meta. E aí eu esperava essa mudança toda ao longo do ano, para agora em dezembro fazer toda a transformação. E não deu tempo, o universo começou a empurrar um monte de coisa assim, um monte de aluno, um monte de gente procurando. E olha, palavra, por Deus, não coloquei anúncio, não fiz nada. Na outra live eu falei isso. Usar o Instagram de forma profissional, comecei há pouco tempo. Eu não lembro quando foi aquela nossa live, mas no dia daquela live eu lembro que eu falei que naquela época tinha umas 2 semanas que eu tinha começado a usar o Instagram. Uhum. Então, assim, foi uma coisa muito assim divina, foi inexplicável. Quando eu decidi uma coisa, parece que quando você decide, o universo vai lá e te empurra, sabe? Foi muito louco, muito. Quem é meio cético, assim, nem acredita. Fala, mentira. Essa menina contactou alguém, chamou alguém para pegar aluno para ela, não foi. Não, não tem como não acreditar, né, Gisele? Assim, eu escuto você, arrepia. Talvez até para quem seja um quanto cético, assim, de te ouvir e fala, puxa, se aconteceu com você, dá para acontecer comigo também. Você falou, e se ainda não Lógico. aconteceu, né? Como é que é? O impossível. Ai, você fala umas frases tão lindas, eu anoto algumas aqui. Repete aquela do impossível. O impossível é só alguma coisa que alguém ainda não foi lá e fez. É só isso. É. Se aí na sua cidade, se a cidade é pequena, se a cidade, sabe, é um ovinho e todo mundo se conhece, ninguém fez isso aqui. É só porque, não é porque é impossível, é só porque ninguém tentou. Ou então ninguém tentou da forma certa. Não existe um caminho só também não. Tem vários, né? Então, assim, se na sua cidade, para você que está aí na dúvida, está pensando, se na sua cidade ninguém fez isso ainda, isso só quer dizer que você pode ser a primeira. Não quer dizer que é impossível não, gente. Não pensa assim não deixa a cabeça fazer isso, que a cabeça vai tentar. Quando vocês receberem assim o primeiro não, ou o primeiro assim, vou pensar, e a pessoa não entrar mais em contato, porque vai acontecer, não tem problema, não tem problema. Você não tem que ficar com medo de passar o valor da tua hora-aula, de mostrar o seu trabalho, de mostrar tudo que você pode oferecer. E aí, se a pessoa acabar não ficando, não estudar com você, não tem problema, porque o lugar dela ali, o seu lugar não era ali, o lugar dela também não era estudando com você. Não tem problema, tem lugar para todo mundo nesse universo. E não tem problema receber os não, isso faz parte. E essa nossa mentalidade faz uma baita diferença, né, Gisele? Olha você, prova real, compartilhando com a gente.
E eu gosto de trazer isso porque a gente trabalha no método e precisa trabalhar. Então, tem a parte pedagógica em si, tem a parte administrativa, tem a parte burocrática de contrato, que muitas vezes a gente não olha, não enxerga, né? Porque pode já ser da área da educação, acaba não vendo gestão financeira, contrato. Tem a parte de mentalidade também. Tudo isso é super importante da gente trabalhar. Tudo isso que faz, e dando aula particular transformadora, ganhar aí os mais de R$ 3.000 por mês, que nada mais é do que uma consequência. Então, você, quando decidiu, acredito que você não tinha nada que te impedia, né? Você já estava, assim, com essa visão. Sim, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu decidi que eu ia fazer até dar certo. Eu não ia fazer para ver se ia dar certo. Porque era uma coisa com a qual eu já trabalhava. Eu já tinha meus alunos particulares, né? Mas, de repente, por ter aquela mentalidade... eu ainda pensava pequeno, porque eu pensava muito assim, que carteira assinada era uma garantia. E não é nada. No dia seguinte, as coisas mudam, às vezes alguma coisa muda na instituição, às vezes é uma necessidade, eles não têm o que fazer, precisam, às vezes, diminuir o staff deles, o pessoal do... Me fugiu agora. O quadro de funcionários mesmo, né? Mas Precisa diminuir o quadro de funcionário e às vezes, e aí? E aí carteira assinada é segurança da onde? Não é, não é. Eu aprendi, nesse ramo também, eu aprendi uma coisa muito, muito interessante, assim, você, onde quer que você trabalhe, você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Você não depende da empresa, você depende de você. Você depende da tua boa saúde, para você estar em pé e trabalhar no que quer que seja. Porque se a pessoa achar que ela depende da empresa, nossa, se um dia ela for demitida, a vida dela acaba, ela morre, então. Então, não pode ter esse pensamento. Você não trabalha para uma empresa. Você trabalha para você e você presta serviço para aquela empresa. Quando a pessoa começa a encarar assim, a área de atuação dessa forma, eu acho que esse medo, ele vai embora, pelo menos um pouco, sabe? Ela começa a entender que carteira assinada não é garantia, não. Não tem nada de... na verdade, nessa vida não tem nada de garantido, né? E aí ela começa a entender, poxa, se ela for autônoma, ela pode abrir um MEI para ela, que foi o que eu fiz, né? Você pode pagar ali a mensalidade do MEI, que é baixinha, acho que é R$ 65 por mês. Garantir uma aposentadoria, né? Tem vários benefícios o MEI. Tem muito mais benefício, tem muito mais prós do que contras, né? Então, assim, não ter essa mentalidade de que você trabalha para alguém e você depende daquela empresa. Não, você trabalha para você, você depende de você depende da sua saúde, porque se você não estiver bem de saúde, você não pode trabalhar em lugar nenhum, nem vinculado a uma instituição, nem trabalhar para você mesmo. Então, isso é muito importante, não achar que você depende de terceiros, você depende de você, só isso. Nossa, e como isso é real, né? E quando a gente se dá conta disso, de repente a gente finalmente toma as rédeas da própria vida. Opa, se tá ruim minha vida hoje financeiramente falando, em termos de qualidade de vida, isso depende de você. É mais do que possível você alcançar assim a independência financeira com aula particular, qualidade de vida, tempo com aula particular. A Margarete entrou aqui agora há pouco, acho que a Margarete até está quase finalizando o processo para se tornar aluna MAD, que eu me lembro que eu faço acompanhamento, aí hoje estava o dia todo, foi um dia intenso de inscrições. A live, sim, Margarete, vai ficar gravada no que eu encerrar aqui, disponibilizar no YouTube, no Facebook também. Vale a pena a gente assistir desde o comecinho, né, as palavras da Gisele, via Isolda, a Cleici aqui, que são novas alunas do Método MAD, que chegaram hoje também. Paty Bravos, querida, também já é aluna do Método, comentando com a gente. E para a gente encerrar, Gisele, antes de eu pedir assim para você fazer as tuas palavras aí finais, eu quero já te agradecer mais uma vez de antemão, que eu sei que você chegou, disponibilizou de compartilhar de novo com a gente a tua história, que é tão inspiradora, assim, tão boas da gente ouvir, né? E aí vou deixar você falar algumas palavrinhas finais, especialmente para quem está aí nesse momento de tomar a decisão. Começo no curso MAD, não começo, vale a pena, não vale a pena? Bom, então vou encerrar com uma historinha que eu gosto bastante. Um dono de uma empresa precisou chamar uma gama de especialistas para consertar um problema que ele teve no encanamento, uma determinada parte ali
do funcionamento das máquinas. Esse cara chamou de, sei lá, acho que de 1 a 10 profissionais, e só o 10º deu jeito. Ele chamou o primeiro, chamou o segundo, cada dia ele chamava um. Ele demorou 10 dias para conseguir solucionar o problema. Quando esse cara mandou a conta para ele, o que tinha finalmente resolvido, né, o engenheiro que tinha finalmente resolvido, ele mandou a conta cobrando R$ 10.000. E ele só chegou lá, analisou qual era o cano que estava com problema, foi num lugarzinho específico e deu uma martelada. E aí o negócio voltou, pegou no tranco e voltou. E aí o dono da empresa, um pouco chateado, pagou R$ 10.000, mas perguntou para ele, puxa vida, você veio aqui, deu uma martelada e me cobrou R$ 10.000. Por quê? E aí o cara falou, olha, não é que eu cobrei R$ 10.000 a martelada, eu cobrei 9.999 para saber aonde martelar, e R$ 1 a minha ida. Amém! Não precisa falar mais nada depois disso, né? Não, é só investir em você e ter confiança no tanto que você pode agregar de coisas boas na vida do aluno que te procurar. Você não tem que ficar com medo de cobrar uma hora aula justa. Claro, não estou falando também para cobrar um valor exorbitante. Pesquisa o valor do lugar, isso varia muito de lugar para lugar, mas cobre um valor justo, não fica com medo disso. Porque só você sabe o quanto que você estudou, o quanto que você se empenhou. Às vezes tem gente aí, provavelmente mãe de família, que tem que se dividir em 1000 para conseguir estar capacitada para atender de forma particular, porque não é um trabalho qualquer, tá? Para mim é um dos trabalhos mais bonitos que tem, porque a aula particular te permite ter essa conexão com a pessoa. Você às vezes vira psicólogo, já teve vezes de eu sentar e nem ter aula, a pessoa começou a desabafar comigo, começou a conversar coisas pessoais da família, então é um trabalho muito bonito e que você vai ganhando a confiança aos poucos da pessoa, isso é muito legal. Então, só você sabe o quanto você já se empenhou para conseguir dar essa aula particular, porque isso não é qualquer um que pode fazer. Então, não fica com medo de cobrar por saber aonde dar a martelada. Não fica com medo disso, não. Adorei esse recado final, Gisele. Super obrigada. E olha só, alguém perguntou alguma questão relacionada ao curso, puxa, quanto tempo, quais os módulos, quais aulas, né? Precificação, por exemplo, aqui que a gente comentou, ensino direitinho, tem uma tabela lá prontinha, uma planilha dinâmica para construir, para brincar, para fechar o preço, né? Final. Então, tem tudo isso no curso, além do curso em si. Eu sempre falo que é uma mentoria constante aí ao longo de um ano todo, então muito mais do que um curso. O site é www.muitoalemdeensinar.com.br. Lá tem todas as informações, tem um vídeo meu bem explicativo também. E como a Gisele bem colocou, capacitação. Esse é o nosso maior recurso, né? Se a gente se capacita para dar uma aula particular, tá tudo certo. A gente não vai ter medo de cobrar aí por saber onde dar a martelada, que é o que de fato a gente precisa saber e é o que nos diferencia no mercado. Não por acaso o nosso método tem base também na psicologia. Super obrigada, Gisele. Obrigada a cada um que nos acompanhou aqui até o fim. Agora eu vou subir a nossa live para não perder desde o comecinho, né? Quem conseguiu entrar agora. Parabéns às novas alunas do Método MAD, que eu sei que estão chegando. Hoje, ao longo do dia todo também, fui dando boas-vindas pelo WhatsApp. Sejam muitíssimo bem-vindas. Obrigada pela participação. E mais uma vez, obrigadíssima, Gisele. Nada, imagina. Eu que agradeço pelo convite de voltar aí. É sempre um prazer. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.